como que você está? Tudo bem? Chegamos na 12ª lição do trimestre. Como passou rápido, não é? Esse trimestre estamos estudando aí sobre vida, morte, eternidade. Estamos aprendendo muito sobre o que a Bíblia ensina acerca da morte, acerca do espiritismo, do misticismo. Estamos analisando tudo isso de forma bíblica, respeitosa, procurando sempre ajudar, né, nossos irmãos das mais diferentes igrejas e confissões religiosas a entenderem este assunto, tá? E hoje, nesta lição, na verdade dessa semana, nós vamos estudar um pouco mais nitidamente sobre a cosmovisão bíblica acerca da natureza humana. Existem duas visões principais, né? Podemos dizer três. Existe o dicotomismo grego, né, que separa a natureza humana em dois, em corpo e alma. Existe o tricotomismo, que separa a natureza humana em corpo, alma e espírito. E existe o holismo, né? Holismo vem de uma palavra grega que é a palavra holos e significa integral. E quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que a visão que a Bíblia tem da natureza humana não é dicotomista ou dualista, não é? Que separa o ser humano em corpo e alma. A visão bíblica não é tricotomista, tá? Que separa o ser humano em corpo, alma e espírito. E a visão bíblica é holística. Ou seja, a Bíblia entende a natureza humana como sendo algo integral, inseparável. E que a Bíblia também ensina que se esses aspectos, se todos os aspectos do ser não estiverem em funcionamento, não há como existir vida, não há como ter consciência durante ou após a morte, sem a ressurreição, na volta de Cristo, obviamente. E também, de acordo com esta visão holística da natureza humana, não há como você trabalhar apenas a sua espiritualidade e não cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu aspecto social, né? E vice-versa. Então você vai chegar à conclusão, se já não chegou até o momento que nós estudamos, né, de que a Bíblia apresenta a natureza humana como sendo holística, ou seja, integral. E isso é tão verdadeiro que a Bíblia nos mostra que para estarmos preparados para a volta de Cristo, não devemos cuidar apenas da espiritualidade, ou, entre aspas, da suposta alma imortal. Não. A Bíblia ensina que todo o ser deve ser preparado, deve ser desenvolvido, né, com a ajuda do Espírito Santo e com certas decisões que tomamos no dia a dia. Todo ser deve ser preparado de forma harmoniosa para a volta de Cristo. Então vamos ler e dar sequência ao nosso estudo. O que Paulo escreveu aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, tá? E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Talvez você tenha pensado, mas Leandro, você não está lendo que a Bíblia separa o ser humano em três? Não, não estou lendo isso. A Bíblia não está separando o ser humano em três. Ela está mencionando três aspectos diferentes do ser, que compõem o ser, mas não com o objetivo de separar. Por quê? Porque no próprio contexto diz que esses três aspectos, espírito, alma e corpo, de vocês, sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, longe de dividir a natureza humana em três, o que Paulo está fazendo aqui é ensinar que os diferentes aspectos que formam este ser holístico, integral, precisam ser preparados para aguardar o Senhor, tá? Se fosse possível dividir a natureza humana, então nós poderíamos escolher, por exemplo, priorizarmos a alma ao invés do corpo, ou priorizarmos o corpo ao invés da alma, ou priorizarmos a vida social ao invés da vida espiritual.
Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que esses aspectos do ser precisam ser trabalhados harmonicamente até a segunda vinda de Cristo. Nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, tá, 23, espírito tem a ver com a espiritualidade. Tá? Nós já entendemos aqui que o termo espírito e o termo alma têm significados primários, mas não têm significados exclusivos, né? Então, de acordo com Gênesis 2:7, o termo espírito é uma referência ao fôlego de vida de Deus, no seu significado primário, e alma é a pessoa viva, tudo no seu significado primário. Mas esses termos têm outros significados, como nós já analisamos até o momento. E aqui nesse contexto, espírito não é o fôlego de vida, obviamente, se refere ao aspecto espiritual. Alma nesse texto também não é o ser vivo, é uma referência à mente, à sede das emoções, e corpo é o aspecto físico. Então o que Paulo está dizendo? Que a nossa espiritualidade, que a nossa mente, que o nosso corpo devem ser mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, longe de dividir a natureza humana em três, Paulo apenas de forma didática apresenta esses três aspectos para mostrar que eles têm que ser trabalhados juntos para o preparo da volta de Cristo. Ok? E isto nós podemos confirmar ao longo de muitos textos bíblicos, mas em especial quando analisamos como foi a natureza de vida humana, obviamente, de Jesus Cristo. E aí Lucas 2:52 nos mostra que esta visão holística está presente nas Escrituras e, de modo muito especial, né, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua encarnação. Tá? Lucas 2:52 diz sobre Jesus o seguinte: e crescia em sabedoria, em estatura e em favor de Deus, ou em graça, não é? De acordo com outras traduções, no favor de Deus e das pessoas. Olha que interessante, aqui vemos que Cristo, após a sua encarnação, e aqui quando Cristo era criança, né, todos os aspectos do ser dele, desse ser divino humano, né, eram desenvolvidos, tá? Sabedoria se refere ao aspecto mental, tá? Está ligado ao aspecto mental. Estatura está ligado ao aspecto físico. Crescer no favor ou na graça de Deus está ligado ao aspecto espiritual. E crescer no favor ou graça diante dos homens, aspecto social. Então você percebe, de acordo com a Bíblia e também com a ciência, o ser humano é um ser biopsicossocial. Tá? Essa é a imagem bíblica. Então, se Jesus, na sua encarnação, após sua encarnação, ele desenvolvia o aspecto mental, físico, espiritual e social, isso nos ensina muito sobre a natureza humana. A Bíblia não divide a natureza humana. Apenas de forma didática, ela menciona os diferentes aspectos para ensinar uma verdade, de que esses diferentes aspectos devem ser trabalhados juntos para termos saúde física, mental, espiritual, social. E desta forma nos prepararmos de forma integral para o retorno de Cristo. Esta é a mensagem bíblica. Tanto que até mesmo o evangelismo de Cristo era um evangelismo holístico, ou um evangelismo integral. Quer ver? As curas que Cristo realizava não tinham simplesmente o propósito de aliviar o sofrimento físico. Tinha esse propósito também, mas era algo muito mais amplo. Tá? Por isso que o dom de curas na Bíblia não é só tirar o sintoma de alguém, é restabelecer essa pessoa por completo. Tá? Então quando você vê alguém que supostamente tem o dom de cura, né, ele, em nome de Cristo, invoca uma cura sobre esta pessoa, mas esta pessoa continua com um estilo de vida totalmente desregrado. Essa pessoa não corrige os seus maus hábitos ou seus padrões,
né, de crenças, de pensamentos distorcidos, é óbvio, né, que esta pessoa que tem esse suposto dom de cura não está necessariamente trabalhando em nome de Cristo, né? Porque, por exemplo, quando Cristo curou um paralítico, que estava paralítico há cerca de 38 anos, se eu não estou enganado, é isso que diz o texto, em João 5,14, ele diz assim, ó, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, quando Cristo cura, ele ao mesmo tempo ensina a pessoa a reeducar o estilo de vida que levou a pessoa a ficar doente. Agora, em muitas denominações o que você percebe é uma cura de sintoma, ou uma cura falsa, porque a pessoa tem o alívio da dor, o alívio do sintoma, mas continua com o mesmo estilo de vida e depois volta e fica pior, e aí tem que curar de novo. Não é bem assim que a coisa funciona. Tanto que em Mateus 7, 21 a 23, Cristo adverte, não é? De que muitos, mesmo fazendo milagres e curando em nome de Cristo e expulsando até demônios, Jesus vai dizer no juízo final, nunca conheci vocês. Por quê? Milagre não é sinônimo da presença de Deus neste milagre. Pode existir também a atuação de Satanás. Então isso tem que ficar bem claro para nós, para não sermos enganados. E em Mateus 4, 23, veja que o evangelismo de Cristo ele é holístico, ó. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Quando alguém fala, né, que Cristo se preocupava só em ajudar aos pobres em suas necessidades, essa pessoa está apresentando um evangelho falso e incompleto. Tá? As curas de Cristo aliviavam o sofrimento físico, tiravam a enfermidade, mas Cristo as curava não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Então o evangelismo de Cristo é holístico. Envolvia a cura física e a pregação do evangelho. Porque Cristo queria curar o corpo, mas também curar a mente. Queria curar o corpo, mas também a vida espiritual. Ele queria restaurar o ser humano por completo. Por quê? Porque tudo isso faz parte do preparo para a volta de Cristo. O desenvolvimento do aspecto físico, mental, espiritual e social. E, ao contrário do que ensinava a filosofia grega, especialmente por meio de Platão, o corpo não é algo mal na Bíblia. Tá? A Bíblia ensina, enquanto que Platão, filósofo grego, né, aluno de Sócrates, ensinava. Você pode ler também isso na obra República de Platão, mesmo que ela trate, né, do aspecto social, político, né, é uma obra muito interessante de se ler. Tem ali alguns capítulos que falam da questão da transmigração da alma ou reencarnação, e ali mostra a visão de Platão acerca tanto da vida política, do estado perfeito, segundo ele, não é? Quanto esta visão da natureza humana. E Platão ele dizia que o corpo é a prisão da alma. E, consequentemente, né, quando a pessoa morre, a alma é liberta desta prisão. Só que isso contradiz totalmente o que a Bíblia diz. Primeiro, nós lemos em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E que quando Deus fez o corpo humano e o mundo material, ali em Gênesis, incluindo o jardim do Éden e todos os animais, ou seja, quando Deus criou o mundo material, né, a vida aqui nesse planeta, no verso 31 de Gênesis diz assim, e Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Então, não há na Bíblia uma supervalorização da alma em detrimento do corpo. Isso não existe. Ok? Tanto que, até mesmo na eternidade, a Bíblia não ensina que nós vamos ter uma existência etérea no céu. O corpo será um corpo espiritual, mas será um corpo. Tá? 1 Coríntios 15 mostra, o corpo espiritual é um corpo transformado, glorificado, mas material.
Você não vai chegar no céu, na eternidade, por exemplo, e vai abraçar um ente querido, ou até mesmo na nova terra, como ensina, por exemplo, Isaías 11, 7 a 9, você vai querer tocar num animal e aí a tua mão passa pelo outro lado porque todo mundo é uma alma penada, desencarnada, que vive de forma etérea. Isso não existe na Bíblia. Tá? Assim como o mundo material criado por Deus era muito bom no sexto dia da criação, né? E aí ele contemplou tudo isso no sétimo dia, tá? Juntamente com o ser humano. Na eternidade será a mesma coisa. Tanto que em Mateus 8,11, Cristo diz que muitos se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E em Mateus 26, 29 é dito que ele não beberia do suco da videira, o suco de uva, enquanto não bebesse com seus seguidores no reino eterno. Então, na eternidade, esse corpo glorificado vai permitir que nós abracemos as pessoas queridas que amamos, vai permitir que na nova terra possamos pegar no colo os animaizinhos fofinhos e vai permitir que nós nos alimentemos. Então é isso que a Bíblia ensina. E enquanto Platão dizia que o corpo é a prisão da alma, 1 Coríntios 6, 19 e 20 ensina totalmente ao contrário. Por isso que não tem como você harmonizar o dualismo grego com o holismo bíblico. Não tem como. Por mais que muitos cristãos sinceros, tentem fazer isso, não tem como. Então veja, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Veja, Platão dizia que é a prisão da alma, o corpo é a prisão da alma. A Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas contraditórias, excludentes, né? Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus em seu corpo. Então, esse texto mostra o seguinte: o corpo não é a prisão da alma, é o templo do Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus pela criação, porque Ele nos criou, e fomos comprados de volta, porque quando pecamos nos tornamos reféns do diabo e da morte eterna. Fomos comprados por alto preço, que foi o sangue derramado de Cristo na cruz no nosso lugar. Então este corpo também pertence a Deus pela salvação, pela redenção. Esta compreensão influencia muito na forma como vivemos. Se para você o corpo é a prisão da alma, e a alma é mais importante do que o corpo, você não tem aquela motivação para ter um estilo de vida saudável. Lógico, não estou dizendo que só pessoas que creem no holismo bíblico têm um estilo de vida saudável, não tem nada a ver isso. Mas estou dizendo o seguinte: uma base para uma real motivação e uma base teológica, religiosa, filosófica para justificar o cuidado do corpo não existe. Tanto que existem muitas pessoas que, por seguirem alguma espécie de espiritismo, não tô falando de todos, tá? Por favor. Mas muitas pessoas bebem à vontade, comem de tudo, não importa a quantidade que tem de químico, de açúcar, não interessa. Por quê? Porque se a alma é superior, o corpo é o de menos. Só que, sendo o corpo o templo do Espírito Santo, e 1 Coríntios 10, 31 ensinando que nós devemos glorificar a Deus até mesmo por meio daquilo que nós comemos, isso só reforça o holismo bíblico. E isto é, queridos, de acordo também com a ciência. Porque aquilo que afeta o corpo afeta a mente, aquilo que afeta a mente afeta o corpo, não há como separar. Não é? Então, se você quer ter uma espiritualidade saudável, quanto mais a sua alimentação for saudável, mais clara estará a sua mente e apta para entender as coisas de Deus. Agora, não faça dos princípios de saúde um meio de salvação. A salvação, como diz Efésios 2, 8 e 9, não é pelas obras. Adaptando, ela não é pela soja. Ela é pelos méritos de Cristo. Tá? Agora, se você quiser ter uma mente cada vez mais saudável e apta para discernir entre o certo e o errado, quanto mais saudável for a sua alimentação, melhor. Ok? E 3 João 2, o apóstolo
João revela isso também, nessa compreensão holística da Bíblia, né? Ó, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, assim como a mente, né, as emoções, a espiritualidade estão bem, ele diz assim, ó, eu desejo que você também tenha saúde física. Então a Bíblia ensina que a natureza humana é holística, é integral, inseparável. Não ensina o dualismo grego, tá? Que divide o corpo em alma que divide a natureza humana em corpo e alma, e nem o tricotomismo que é aceito no meio espírita, no meio cristão também, né? Que divide o corpo, a natureza humana em corpo, alma e espírito, tá? Outro detalhe, a Bíblia diz, né, que em resultado desse trabalho holístico, né, deste cuidado integral com a natureza humana, a Bíblia ensina que nós devemos desenvolver a mente de Cristo, né? E o que é desenvolver a mente de Cristo? Romanos 8:29 nos mostra que Deus predestinou que aqueles que aceitaram a Jesus, não é? Que eles sejam semelhantes, sejam a imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus é que aquele que aceitou a Jesus, a cada dia, se pareça mais com Cristo. E, consequentemente, né, o resultado dessa transformação é levar a pessoa a ir se desenvolvendo e a ter a mente de Cristo, revelar a mesma disposição dele em fazer a vontade do Pai, a mesma bondade, o mesmo amor, a mesma compreensão para com os outros, né? E também a mesma vontade de defender a verdade bíblica, né? Então, ter a mente de Cristo é você viver de uma forma diferente, é você agir de forma diferente, é você agir, pelo menos na maior parte das situações, né? Porque nós não temos como ser iguais a Cristo, nós não somos divinos, né? Mas pelo menos na maior parte das situações, enquanto estamos aí nesse processo de transformação, agirmos como Cristo agiria em todas as situações da vida. Esse deve ser o nosso modelo, né? O nosso objetivo final, tá? Só que a santificação, e esse processo de transformação é chamado na Bíblia de santificação, é um processo que leva a vida toda. Nesta vida, nós não obtemos um diploma de formação na Universidade da Santificação. Tá? Devemos nos lembrarmos, né, que depois da santificação tem uma outra fase, que é a glorificação. Então a santificação é um processo diário, de transformação diário e constante, tá? Cada vez mais você vai se tornando a semelhança de Cristo, como diz Romanos 8:29. Só que a transformação total e plena virá na glorificação. Porque ali em 1 Coríntios 15 aprendemos que é quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa natureza interna, é que aí sim, né, nós não teremos mais a tendência ao mal e ao erro. E aí quando formos glorificados, olha que bênção, nós não vamos sentir nem vontade mais de errarmos. Tá? Enquanto esse dia não chega, ninguém pode dizer assim, eu não peco mais. De acordo com 1 João 8, não é? Quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Quem diz que chegou no nível da perfeição e não peca mais é um mentiroso, né? E a verdade não está nessa pessoa, obviamente, como diz ali 1 João 1,8. Então tenha em mente isso, tá? A santificação é um processo constante e você não vai obter um diploma nesta vida, tá? Agora, você também não pode pensar que isso é uma desculpa para você não crescer. Tá? Não. Existem dois perigos, dois extremos que devemos evitar. O primeiro é acharmos que vamos adquirir antes da glorificação um caráter isento de pecado, uma natureza isenta de pecado. Não, isso não existe.
Isso é ilusão. E até hoje os que defendem essa ideia não chegaram, nenhum deles, à perfeição. Então, isso é bem. É uma verdade, né, auto-evidente. Tá? E além disso, Paulo nos ensina, né, que por mais que nesta vida não obtenhamos o diploma na universidade da santificação, isso não significa que não devamos crescer. Porque o que diz Hebreus 12:14, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que passar por esse processo constante de transformação. E aí Filipenses 3, 12 a 14, né? Paulo é claro em relação a isso. Ó. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que é a perfeição, a concretização, né, da salvação, da presença com Cristo, da glorificação. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Veja, ele não está dizendo isso, né? Mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Veja, ele diz assim, ó, eu não adquiri a perfeição ainda, mas eu estou prosseguindo em direção a ela. Então veja, Paulo não vai para o extremo de ser um perfeccionista, nem para outro extremo de ser um liberal. Paulo é equilibrado como a Bíblia assim o ensina, né? Não, irmãos, não a alcancei. Ou seja, não sou perfeito nem perfeccionista. Mas, ó, veja, também não sou liberal, ó, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então aqui está o equilíbrio. Tá? E isso é realizado em nós, como diz também a lição, pela atuação da terceira pessoa da Trindade nas nossas vidas, pela atuação do Espírito Santo. Jesus diz em João 16:8 que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, né, entre outras coisas ali. Então o ser humano nos convence de que somos pecadores. E em João 16:14 ele diz que o Espírito Santo glorificaria a Jesus, ou seja, ele convence-nos de que somos pecadores e nos faz sentirmos a necessidade de Cristo. Consequentemente, o Espírito Santo vai imprimindo os princípios da lei de Deus no nosso interior, como diz Hebreus 8:10, para nos parecermos cada vez mais com Cristo, como ensina Romanos 8:29. E Romanos 2:4 diz que ao longo dessa jornada cristã, ao longo dessa jornada da vida, o Espírito Santo vai nos conduzir, não obrigar, nos conduzir, nos ajudar a nos arrependermos e a constantemente sentirmos a necessidade de Cristo e de uma transformação e de um crescimento. Ok? Então esta é uma obra do Espírito Santo. E o que nós podemos fazer para permitirmos que ele faça essa obra em nós? Bom, a primeira coisa, muitos dos que estão me assistindo já fizeram. Aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Quando isso acontece, diz ali Atos 2:38, além de recebermos o perdão dos pecados, recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não vai apenas atuar em nós para nos convencer do erro, ele também vai nos dar dons espirituais e a sua presença constante, o seu batismo diário, para exercitarmos esses dons espirituais e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E lembre-se que as obras, elas não são o meio de você ser salvo ou ser santificado. Elas são o resultado da atuação interna do Espírito, e essas obras são uma materialização da fé e uma demonstração da transformação interna que o Espírito Santo vai efetuando em nós. Então, veja, não há como separar a graça de Deus da lei dele. Você não pode fazer da lei um meio de salvação, porque aí você está lascado, tá?
Agora também você não pode achar que a graça de Deus é uma graça barata, que não faz uma diferença na sua vida. Tanto que 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E isso se revela através do fruto do Espírito, que é composto de 9 qualidades de caráter em Gálatas 5, 22 e 23. Então, constantemente, diariamente, devemos, por meio da oração, do estudo da Bíblia, da reflexão, né, permitirmos que o Espírito Santo seja o nosso líder, o nosso guia. E se fizermos isto, e aí eu finalizo a lição, nós estaremos realmente preparados para a volta de Cristo. O preparo é diário, é constante. Até o momento em que Cristo vai voltar, nos glorificar, transformar o corpo, a nossa mente, a nossa natureza. Mas o dia de aceitar a salvação, o tempo no qual devemos aceitar a salvação, de acordo com a Bíblia, se chama hoje, é no presente. 2 Coríntios 6,2 diz, não é? Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Hebreus 4,7, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, na consciência, não endureçais o vosso coração. Você precisa dizer um sim para Cristo hoje. Dizendo um sim para Ele hoje, mantendo uma relação diária com o Espírito Santo, o seu corpo, a sua mente com as suas emoções e sua espiritualidade, e o seu aspecto social, tudo será trabalhado com a ajuda do Espírito Santo e também com o seu esforço, para que você esteja preparado de uma forma total, integral e completa para a volta de Cristo. Mas, Leandro, e se eu não conseguir subir todos os degraus da santificação? Algumas pessoas vão ter subido um degrau, outras pessoas 2, outras 3, outras vários degraus. O que importa é que você não desista de Cristo, porque Lucas 21,19 diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, vocês terão uma vida eterna. Tá? E independente do degrau no qual você estiver, se você estiver crescendo, se você não parar ali naquele degrau da santificação e não descer, mas se você continuar crescendo, não importa se você vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro degrau, ou no 100º ou no 1000º, a graça de Jesus vai completar o que falta na sua vida e Ele vai glorificar você. O que você não pode é ser um perfeccionista achando que já atingiu a perfeição, e nem um indivíduo que vai para o outro extremo. Bom, já que eu sou salvo pela graça, então eu não preciso mais crescer, me desenvolver e tudo mais. Não. Seja equilibrado, como a Bíblia assim o ensina. Trabalhe com a ajuda do Espírito Santo todos os aspectos do seu ser, e você vai estar preparado para a volta de Cristo, como ensina 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre o processo do juízo. O que isso tem a ver, né, com o preparo integral do ser humano para a volta de Cristo, né? Como que a visão bíblica holística influencia até mesmo no nosso preparo, tanto para a volta de Cristo quanto para o dia do juízo. Então é sobre isso que vamos estudar na próxima lição. Que Deus te abençoe, um feliz sábado, uma ótima semana para você e até o nosso próximo estudo. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar,
inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.